Você já passou por alguma situação completamente assustadora, mas que no final não deu em nada? Alguns momentos da nossa vida podem dar um medinho, mesmo que não tenha consequência nenhuma. E é o caso das histórias que eu vou contar hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês algumas histórias do Reddit. Mais especificamente do subreddit Creepy Encounters, que é basicamente um subreddit onde as pessoas contam as próprias histórias que deram muito medo, mas não teve nenhuma consequência alarmante. Se você não sabe o que é Reddit, eu vou te explicar rapidinho. É um site... É como se fosse a aba de comunidades do Orkut. E dentro desse site tem vários subreddits que têm temas específicos e as pessoas postam e conversam sobre determinado assunto, que nem esse tem esse assunto que é encontros meio assustadores, mas que não deram em nada. E a gente tá pensando, se vocês curtirem o vídeo de hoje, de vez em quando trazer umas histórias do Reddit aqui pra vocês. E quem sabe isso não pode virar um quadro aqui na Terra do Medo. Então já deixa o like pra gente saber se você gosta dessa ideia. E antes da gente ir pras histórias, já confere se você está inscrito nesse canal, porque é muito importante que você esteja inscrito. E também que ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo da Terra do Medo. Vamos então para a primeira história, que se chama Alguém Está na Porta. Isso aconteceu no verão de 2020, no meu aniversário. Eu fiquei acordada até meia-noite, da virada do dia anterior do meu aniversário pro meu aniversário, e eu tava jogando Animal Crossing. Meus pais já estavam dormindo no andar de cima, e eu sempre tive um medo enorme, até um pouquinho irracional, de portas e janelas à noite. Isso porque eu sempre imaginava que eu ia ouvir alguém batendo na janela, ou então que ia ter alguém me observando. E não é que essa noite o meu medo se tornou realidade? A sala que eu tava dava pra ver diretamente a porta. Então, quem tivesse ali fora dava pra me ver perfeitamente. Aí quando era mais ou menos 00:30, eu ouvi umas batidinhas nessa porta. O meu sangue congelou completamente. Daí o que eu fiz? Eu levantei devagarinho e fui pra trás da televisão pra ninguém que estivesse ali pudesse me ver. Tô escondida, ninguém tá me vendo. No sigilo. Mas fantasma vê tudo. Mas quem te falou que é fantasma? Aí assim, eu queria chamar os meus pais, só que eu sabia que eles estavam dormindo, eles não iam nem ouvir eu chamando. Mas mesmo assim, eu no cagaço tentei ligar pra eles, mas de nada adiantou, porque eles não atenderam. Depois de um tempão, eu paralisada, completamente apavorada e com medo, eu decidi, meter o pé, sair fora correndo, fui direto pro quarto dos meus pais pra falar: "Oi, lindos, tem uma pessoa aqui fora batendo na porta. Vocês podem me dar um auxílio, uma ajuda?" Meus pais ficaram preocupados, pensando: "Não, claro, vamos ver o que tá acontecendo." Quando a gente tava indo pra eles conferirem o que tava acontecendo, a gente ouviu outras batidas. Porém, dessa vez, da parte do lado da casa. Todos nós congelamos. Mas era barulho na parede? Não, era na janela do lado da casa. Todos os barulhos vinham de portas ou janelas. Mas aí já era quase 1h e a gente ouviu batidas do outro lado da casa. Foi quando meu pai decidiu chamar a polícia pra ver o que estava acontecendo, né? Porque aí já não tem mais como a gente resolver. Aí é questão de chamar a senhora polícia. Surpreendendo um total de todas as pessoas, a polícia chegou depois de 5 minutos. E aí eu ouvi o carro da polícia vasculhando ali a área. E minha mãe resolveu olhar numa cochichadinha assim na janela, né? Porque não custa, vamos ver o que estava acontecendo. Foi quando ela ouviu batidas muito iguais em outra casa. Aí a gente pensou, esse pepino já não é nosso. Mentira, gente. Ufa. Ufa, foi assombrar os outros, foi invadir casa dos outros pra mim, agora eu vou até dormir. As batidas pararam depois de mais ou menos meia hora e a gente tentou dormir, né? Porque o que vai fazer? Não aconteceu nada depois disso, mas a gente prefere acreditar até hoje que foram pegadinhas de crianças, brincadeira idiota, porque deixou todo mundo com medo, inclusive eu morri de medo. Mas, feliz aniversário pra mim, né? Essa foi a primeira história. Eu vou dar minha opinião, que é a seguinte: não era criança coisa nenhuma, minha filha, não se iluda. Que criança vai estar na rua mais de meia-noite? Brincando de pique-esconde. Ah, que brincando de pique-esconde que, Vitor? Não era criança, não. Era gente tentando roubar a casa. Não fique em paz. Fique de olho, fique com medo de porta de janela, sim. Inclusive, gente, eu postei no meu Instagram, @CibeleFala, vou deixar aqui embaixo pra quem quiser me seguir. Eu falei lá que eu tava fazendo esse roteiro, eu fiquei com medo. Foi dessa história que eu fiquei com medo. Fechei minha janela na mesma hora. O quê? Fiquei morrendo de medo. Fique com medo, sim. Agora me falem aqui nos comentários. Eram crianças ou era um invasor? A segunda história se chama
Com licença, você está sozinho? O que foi? O nome. Com licença, você está sozinho? Isso aconteceu comigo quando eu tava estudando na Ásia e eu tinha mais ou menos 23 anos. Eu sou um cara magro, de estatura mediana, e no país que eu tava isso era meio comum. Inclusive, esse encontro que eu tive acontece mais com mulheres. Eu costumava frequentar um parque desses que tem banquinho pra você sentar, tem graminha, tudo bonitinho, tudo bom, que ficava tipo a 5 minutos da minha casa. E eu tava muito acostumada, eu conhecia cada canto desse lugar porque eu ia sempre. Eu costumava, inclusive, ir muito à noite. Porque eu gostava muito de ficar sozinho, de ficar vendo a luz da lua, tranquilamente, relaxando. E nessa hora, geralmente não tinha muita gente. Só tinha 1 ou 2 corredores fazendo exercício. Crossfiteiro, né? Que não tem hora pra malhar. E tem 1 ou 2 ali, um outro que destoa. Mas o parque geralmente é vazio. E é muito bem iluminado em tudo quanto é lugar. Menos no meu lugar favorito, porque eu sou diferentão, eu gosto de um lugar mais no de chavo ali. Uma noite qualquer, eu tava no meu lugar favorito, que eu já falei que não é muito iluminado. Eu tava fumando um cigarro porque eu queria relaxar, eu tava muito exausto com o negócio de estudo, porque eu tava estudando bastante. E eu tava distraído, mas aí eu vi uma silhueta se aproximando de mim. Pensei, é um crossfiteiro. Então, vai passar correndo e, enfim, a vida dele vai continuar. Só que aí eu fui percebendo que essa pessoa foi se aproximando, e quando essa pessoa tava mais ou menos a 1 metro de distância, eu resolvi olhar. Como tava muito escuro, eu vi que era um homem, mas eu não conseguia distinguir ali quais eram as características principais dele. Um silêncio sepulcral tomou conta de tudo, eu tava morrendo de medo, pensei, já era, perdi tudo. Eu fiquei parado, mas ele se aproximou e perguntou, com licença, você está sozinho? Aí, sabe aquele momento que começa a passar um monte de coisa na sua cabeça? Passou muita coisa na minha cabeça naquele momento. Por quê? Primeiramente, quem faz essa pergunta pra uma pessoa estranha? Você chega, oi, tudo bom, com licença? Eu sei que você está aí vivendo sua vida, mas você está sozinho? Primeiro, não fale com estranhos crianças. Primeira regra. Mas aí eu pensei assim, eu não posso falar que eu estou sozinho, né? Eu não vou falar, sim, engraçado, tô sozinho. Que coisa, né? Não. Mas eu também não podia simplesmente falar assim, não tô, só tô acompanhado. Acredita? Porque não tinha ninguém perto. Um amigo imaginário. Um amigo imaginário, um pequeno fantasma, talvez. Não podia, né? Felizmente, na mesma hora eu vi que ali perto, tipo uns 10 metros de distância de onde a gente estava, tinha banheiro químico. Então, na mesma hora, na minha genialidade, eu respondi, na calma. Tranquilo. Não, tô sozinho não. Meu amigo foi só no banheiro ali rapidinho, tô esperando ele. Ele fez uma pequena pausa, pareceu estar confuso e disse, ok. E ele saiu na direção que ele veio. Simplesmente foi embora, entrou num lugar completamente escuro. E enquanto ele estava andando, eu mantive a calma. Nada está acontecendo, tô esperando meu amigo que foi fazer um pequeno xixi. Na hora que ele sumiu, pernas pra que te quero, minha filha, eu meti o pé, saí correndo, desci escada sem nem olhar pra lugar nenhum. Na verdade, fiquei olhando pra trás pra ver se ele não tava me seguindo, mas saí de lá desesperado. Gente, tudo isso no total deve ter durado 1 minuto. Nada mais do que isso, mas pra mim pareceu 1 hora. E sinceramente eu fiquei morrendo de medo de voltar no parque durante a noite. Eu cheguei em casa e fiquei muito pensativo com o que tinha acabado de acontecer. Primeiro que aquele parque é a coisa mais segura do mundo. Sempre muito movimentado, até de noite é muito tranquilo de ficar. Mas principalmente de uma pessoa ter chegado num cara barbudo como eu. Porque isso geralmente acontece com mulheres. Eu não tô falando que não acontecem com homens também. Mas os homens não estão tão exaustos de passar por esse tipo de coisa. Resumo da ópera. Tenham cuidado. Mesmo que nada tenha acontecido comigo, tomem cuidado. Fim da segunda história. Opiniões. Queria que fosse um fantasma? Queria. Mas não era um fantasma, meu filho. Era uma pessoa querendo fazer maldades. E os carros fazendo barulho. Ou alguém que queria chegar nele. Acho interessante. Nossa, mas pelo amor de Deus, você vai sair do meio de uma moita pra chegar em alguém? Falar assim, nossa, eu te achei lindo, você tá sozinho? Não, ele falou que parecia que era alguém que tava correndo, que era alguém que tava ali, era alguém que tava só correndo e achou ele bonito. Você tá acompanhado? Olha, é o que o homem da história falou. Ele é homem, então ele não tá acostumado com esse tipo de coisa. Mulher já fica meio assim, não chega em mim, se eu estiver sozinha, gente, no escuro, você não chega pra perguntar nada. Tá? Finge que não me viu. Mas assim, não tinha pensado por esse lado. Eu só tinha pensado na possibilidade de ser ou fantasma ou uma pessoa pra fazer maldades. Mas é uma possibilidade, né, Vitor? Mas não acredito não, acho que era gente ruim mesmo. Agora eu quero que vocês me falem. Era fantasma? Era uma pessoa fazendo maldades? Ou era só a possibilidade de um novo amor?
Me falem aqui nos comentários. Agora vamos para a terceira história, que se chama Esse Estranho Sabia de Tudo Sobre Mim. Isso aconteceu alguns anos atrás. Eu tava fazendo bacharelado e morava com a minha irmã, dividi um apartamento com ela numa cidade francesa, ó, lindinha. A minha irmã Corine também estava estudando. E a nossa casa, modéstia à parte, era a maior de todo o nosso grupo de amigos. Então, quando tinha alguma social, alguma festa, a gente se reunia lá em casa. Daí, como a gente morou durante muito tempo juntas, acabou que a gente conhecia, assim, os amigos uma da outra, a gente estabeleceu uma certa amizade também com um amigo uma da outra. Aí, gente, é muito importante que vocês saibam de 2 detalhes. Primeiro, a gente morava no primeiro andar, e da nossa janela dava pra ver quem tava entrando no prédio e dava pra ver, assim, quem tava na nossa porta se a gente fizesse um certo esforço. A segunda coisa é que as portas da França têm uma facilidade maior pra pessoa abrir pelo lado de fora, sabe? Destrancar. Então, eu sempre tive muito cuidado com isso, porque eu fiquei completamente paranoica. Quem não ficaria? Então eu sempre mantinha a chave na fechadura. Mas aí até por causa disso mesmo, sempre que tocavam a campainha, a gente fazia esse esforcinho de olhar pela janela pra conferir se era um amigo nosso mesmo que tava chegando. Ou meu ou da Corine. Daí, certa vez, numa sexta-feira qualquer, a Corine foi passar o final de semana na casa do namorado dela e eu acabei ficando sozinha em casa. Só que aí, o que acontece? Começaram a chamar no nosso apartamento, e eu achei muito esquisito, porque os amigos da Corine, que estavam acostumados a ir lá em casa, eles sabiam que a Corine estava fora, que estava na casa do namorado. Então, era muito estranho eles estarem tocando lá, estarem chamando, e os meus amigos, eu não estava esperando ninguém no caso. Então, eu já fiquei assim, quem será, quem será? Aí eu olhei pela janela, onde estava, assim, pra conferir, e eu vi um cara que estava vestindo uma mochila, ele estava com casaco e com gorro. E ele estava falando com um vizinho nosso, tranquilamente conversando, e eu ouvi ele falando assim: ah, claro, sim, eu tava procurando a Corine. Daí eu fiquei imaginando que talvez ele fosse um amigo da Corine que eu não conhecia, ou que não fosse tão próximo assim, que não sabia que ela tinha ido passar o final de semana com o namorado, então eu até deixei ele entrar ali no prédio. Outra coisa que é muito importante também de eu falar pra vocês, é que as nossas portas, elas não eram numeradas e não tinha nome, obviamente, né, que porta tem nome da pessoa, óbvio, mas assim, não tinha como identificar, essa é a casa. Então, pra você chegar até a porta de um amigo seu, que você ia visitar e etc., você tinha que perguntar. E é isso que nossos amigos faziam. Eles geralmente ligavam, perguntavam qual que é essa casa e tal. Só que esse rapaz foi diretamente pra nossa porta. Ele sabia exatamente qual era a minha casa. Daí, quando ele chegou na porta, eu abri um pouquinho assim, só uma frestinha, e eu olhei aquele cara que eu não conhecia e eu achei ele muito esquisito também. Aí ele virou pra mim e falou assim: ah, oi, Verônica, tudo bem? É o Mark. Daí ele começou a conversar comigo e tal. Eu não deixei ele entrar, mas parecia que ele queria entrar, sabe? Mas eu não deixei. E a gente ficou conversando um tempo ali. Gente, aí que vem a parte esquisita. Esse homem sabia tudo sobre a nossa vida. Tudo sobre mim, tudo sobre a minha irmã. Ele sabia a nossa idade. Ele sabia que a minha irmã tinha saído pra passar o final de semana na casa do namorado. Ele sabia de onde que a gente tinha vindo. Ele parecia conhecer os amigos da minha irmã. Inclusive, ele citou uma que se chama Ana. Inclusive, ele disse que foi a Ana que apresentou eles e tal. E, enfim, mas eu sei que isso é mentira. Eu descobri depois que isso é mentira. Mas, enfim, vamos continuar. Gente, ele sabia exatamente o curso que a gente estava fazendo. Daí, lembra que eu falei que ele sabia de onde que a gente tinha vindo? Ele falou que também tinha vindo do Brasil e ele começou a falar português, tentar se comunicar comigo em português. E assim, gente, eu não tô lembrando de tudo, foi muita coisa e ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo da nossa vida. Parecia um parente. Daí eu comecei a ficar muito assustada e eu não sabia muito bem o que fazer, porque eu não queria continuar conversando com esse homem. Então eu acabei arrumando uma desculpa. Eu falei que eu tinha alguma coisa pra fazer, um compromisso, não dava pra eu ficar conversando com ele ali, eu tinha que entrar e tal. Como eu disse, ele parecia querer entrar na minha casa, mas felizmente ele saiu quando eu pedi. Eu falei que eu tinha que entrar e ele foi embora. Na mesma hora que esse menino foi embora, eu liguei pra Corine, contei tudo pra ela que tinha acontecido. E ela falou que se eu tivesse me sentindo insegura, se eu quisesse, ela e o namorado iam passar o final de semana lá em casa. A gente contou essa história pra todos os nossos amigos. E ninguém conhecia esse cara. Sério, ninguém conhecia o tal Mark. Inclusive, a Ana, que a gente falou pra ela: quem é esse Mark? Porque ele falou que ele conheceu a gente por causa de você e tal, e ela não conhecia ele. Por isso que eu falei que eu descobri que era mentira. A própria Ana falou que não foi ela que apresentou nenhum Mark pra gente. Aí a gente começou a pedir pros nossos amigos
amigos terem bastante cuidado pra quando forem visitar a gente, né? E, na verdade, alguns dos nossos amigos viram esse homem parado olhando pro prédio. Só que, depois de um tempo, ele foi embora e nada mais aconteceu. Ah, ele também tentou adicionar a gente no Facebook várias vezes e a gente bloqueou todas as vezes. Fim da história. E a minha conclusão é que You, vocês já assistiram You? A série You? Então, é ele, eu acho que é Joe, o nome do personagem principal. O famoso tome cuidado, mude de endereço, de e-mail, de Facebook, chame a polícia. Basicamente isso. Aí, gente, nessa história eu também quero a opinião de vocês. Conta pra mim o que vocês acham que era. Um stalker? Ou um stalker? Por quê, gente? Eu acho que é um stalker. Vitor, você acha que era o quê? Acho que é stalker também. Se não tivesse as coisas do Facebook, de tentar adicionar, eu falaria que poderia ser algum parente que passado que voltou pra ela, assombração. Só que como envolveu tecnologias aí, é stalker. É stalker. Mas pode ser também alguém que viajou no tempo. Verdade. Pode ser. Nas histórias do vídeo de hoje, não teve nada de sobrenatural. Na verdade, não sei, né, se vocês vão achar que algum era assombração. Mas foram histórias que envolviam mais pessoas e um possível crime que não foi efetivado mesmo, vamos falar assim, vamos falar a verdade. Todas essas histórias supostamente são reais, porque as próprias pessoas contam as histórias, como aconteceu. Inclusive, gente, dá uma olhadinha no link e tal, que você vê os comentários, as pessoas vão respondendo, às vezes a pessoa pergunta, não, mas como que isso aconteceu? Não sei o quê. Então é bem interessante. Principalmente se você entende inglês, porque tá tudo em inglês. Mas me conta se vocês gostaram, se vocês querem que isso vire um quadro, que aí eu posso trazer histórias de outros subreddits, aí a gente pode entrar mais fundo no terror do Reddit. Já que o assunto é stalker, assiste o vídeo das cartas de Circleville, porque se a gente tá falando de stalker, é isso aqui. Ou então, você vai pra essa playlist aqui de casos misteriosos que já trouxemos na Terra do Medo. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau!